Olá, como vai você do outro lado da tela? Tudo bem? Eu sou o Fábio, meu apelido é Monstro, eu sou professor de Geografia e na aula de hoje eu pretendo te apresentar quais são as principais massas de ar atuantes presentes no Brasil. Eu trouxe para vocês aqui um livro que eu usei bastante na minha época da universidade, né? Fiz Unesp lá em Rio Claro. Uma das referências nos estudos da climatologia, o IOAD, um livro chamado Introdução à Climatologia para os Trópicos. E o IOAD, ele vai definir em sua obra como massa de ar, ele vai falar assim, olha, a massa de ar pode ser definida como um grande corpo de ar horizontal e homogêneo, deslocando-se como uma entidade reconhecível e tendo tanto origem tropical quanto polar. Ou seja, vou guardar a obra aqui, ó, quando o EOAD ele fala então em massas de ar, ele está falando de um grande bloco atmosférico, uma grande bolha atmosférica que vai absorver características de temperatura e umidade, depende de onde ela se forma, claro, e à medida que a massa de ar ela se desloca, ela avança, ela vai provocando alterações meteorológicas, ou seja, alterações no tempo atmosférico. É por isso que a massa de ar, ao mesmo tempo, ela é um elemento climático, mas a massa de ar, como ela provoca alterações no tempo, na meteorologia, então é um importante fator climático, um fator de interferência climática, né? Nós estamos falando, por exemplo, de uma massa de ar quando se forma nas áreas tropicais com a massa de ar quente, as massas que se formam em regiões polares com uma massa de ar fria, as massas formadas nos mares, oceanos, com uma massa de ar úmida, e as massas de ar formadas nos continentes, com uma massa de ar seca. Vale a pena lembrar que quando há uma colisão entre duas massas de ar com temperaturas opostas, nós temos a formação de uma frente. Então, peraí, o que é uma frente? Você pode encontrar também nos exercícios como depressão frontal ou frontogênese, dá na mesma. Então, um sistema frontal, uma depressão frontal, frontogênese, ou simplesmente as frentes atmosféricas, é a colisão entre massas de ar com temperaturas opostas. Veja, quando se forma uma frente, e esses são os símbolos das frentes na cartografia, esse é o símbolo de uma frente fria, e esse aqui, ó, é o símbolo de uma frente quente. Veja, quando se forma uma frente, sempre há uma mudança na direção dos ventos, sempre há uma mudança brusca, repentina na temperatura. Nós sempre estamos falando da mudança na umidade, a presença de chuvas. Lembra? Chuva frontal é um tipo de chuva formada a partir da colisão de massas de ar com temperaturas opostas, ou seja, a chuva frontal formada sempre que se forma uma frente fria ou quente. A frente fria, claro, o ar gelado, ele avança sobre a massa de ar quente, provocando queda brusca de temperatura e chuvas. A frente quente, o ar quente, ele avança sobre o ar frio, provocando aumento de temperatura, podendo provocar chuvas também. Mas para não desviar do foco da aula de hoje, a gente pode falar de frentes numa outra oportunidade, de uma maneira mais aprofundada, mais direcionada. Eu quero te apresentar hoje isso aqui, ó, as principais massas de ar que atuam no território brasileiro. Ó, nós estamos falando da massa equatorial atlântica, a MEA. Estou me referindo à MEC, a massa equatorial continental, que atua lá sobre a Amazônia brasileira, né? A grande Amazônia brasileira. A META, a massa tropical atlântica, que atua no Oceano Atlântico e é empurrada pelos ventos alísios para dentro do litoral brasileiro. A METSE, ou sigla para massa tropical continental, uma massa de ar de continentalidade do interior do Brasil, e a MPA, a massa polar atlântica, a única massa de ar fria a atuar no território brasileiro. Eu convido você, ó, a olhar do lado de cada lousa, que eu fiz uma breve descrição dessas massas de ar e como elas atuam no Brasil. Você precisa ter consciência que o comportamento das massas de ar, ele varia entre as estações do ano, principalmente entre verão e inverno. Então,
As massas quentes, no verão, elas são muito mais atuantes. A massa polar atlântica, claro, entre o outono e o inverno, ela é muito mais ativa. Olha só, a massa equatorial atlântica, como é uma massa de origem equatorial, ela é quente. Como ela se forma sobre o Oceano Atlântico, forte evaporação, então ela é quente e úmida. E aí vamos lembrar que, por conta do movimento de rotação da Terra, os ventos alísios são ventos que sopram de leste para oeste. Então, os ventos alísios, eles vão empurrar todo esse calor e essa umidade da massa equatorial atlântica, sobretudo no verão, para dentro do Brasil, sobretudo aqui, ó, para dentro da Amazônia, que já é uma área de grande evapotranspiração, né? Evaporação da bacia amazônica, evaporação das águas do solo e principalmente transpiração da maior floresta tropical do mundo, evaporação da maior bacia hidrográfica do mundo. Por que eu estou enfatizando a MEC sobre a Amazônia? Justamente porque a massa equatorial continental, por ser equatorial, ela é quente. Mas por se formar sobre a Amazônia, que é um reduto de água em larga escala, ela não pode ser uma massa seca. Normalmente massas continentais, ó, equatorial continental, elas são secas. Aqui nós temos uma grande e feliz exceção. Ela é quente e úmida, e essa umidade, ela é justificada pela Amazônia. A combinação dessas duas massas formam os chamados rios flutuantes, ou rios atmosféricos, ou rios voadores. Lembra? Rio é fluxo de água, é correnteza de água. Nesse caso, quando eu falo em rios voadores, nós estamos falando de grandes fluxos de águas atmosféricas que se originam no Atlântico e se deslocam em direção à Amazônia. A principal massa de ar, a principal que dá sustância, que encorpa, que dá robustez aos rios voadores, é a massa equatorial continental, a massa amazônica. Então, para você entender, os ventos alísios sopram nesse sentido. E durante o verão, a massa equatorial atlântica, ela sopra em direção à Amazônia. Esse fluxo de água, ele é somado à grande evapotranspiração amazônica, e esses ventos alísios empurram essa umidade, formando um corredor de águas atmosféricas que vão colidir lá na grande muralha, na grande cordilheira dos Andes. Parte dessa umidade precipita na cordilheira dos Andes. Parte da umidade, ela volta para o interior do Brasil, provocando as nossas chuvas de verão. Então, as chuvas de verão do interior do Brasil, elas são provocadas por esses fluxos de águas atmosféricas que ganham robustez, principalmente na Amazônia. Pensa, é por isso que o desmatamento da Amazônia significa a diminuição da transpiração, a diminuição da quantidade de água que vai para a atmosfera e, portanto, o desmatamento da Amazônia diminui o volume d'água dos rios voadores e, portanto, afeta, sim, o volume de águas no interior do Brasil. Então, o desmatamento na Amazônia afeta o regime de chuvas em todo o interior brasileiro. Precisamos pensar e refletir a respeito, tá bom? Muito bem. A outra massa de ar importante, ó, é a massa tropical atlântica. Ela é quente por ser tropical. Ela é úmida por ser de origem atlântica. E como? Repito, os ventos alísios são os ventos tropicais que sopram de leste para oeste. Então eles vão empurrar toda essa umidade em direção ao litoral brasileiro. E é por isso que a massa tropical atlântica, quando ela se desloca em direção ao litoral, o litoral brasileiro tem uma estreita planície sedimentar na borda. Mas, paralela a essa estreita sedimentar, são muitos os planaltos que acompanham o nosso litoral. Então, essa umidade, ela colide com esses planaltos, e essa umidade, ao colidir com os planaltos, a umidade da massa de ar, ela sobe, resfria, condensa, formando nuvens e chuvas. São chuvas provocadas pelo relevo, são as chuvas orográficas típicas do litoral brasileiro. Então, a massa tropical atlântica, ela vai provocar, em colisão com os planaltos brasileiros, as chuvas orográficas nos litorais do sul do Brasil,
no litoral do Sudeste, no litoral do Nordeste, mas não só no litoral, né? Porque parte da umidade também entra no interior e também provoca chuvas no interior, dependendo, claro, da estação do ano. Outra massa de ar, ó, a massa tropical continental. Olha a sigla, ó, MTC, massa tropical continental. É tropical, é massa quente. Porém, essa massa de ar, ela se forma no interior. E no interior, a evapotranspiração, ela é muito menor. Portanto, é uma massa sob influência da continentalidade. É uma massa de ar seca. É a única massa de ar seca a atuar no território brasileiro. Portanto, a massa tropical continental, ela é quente e seca. E claro, nós precisamos lembrar de uma das mais importantes massas, uma das mais lembradas em prova, a MPA, a massa polar atlântica. Se é polar, é a massa fria, é a única massa fria a atuar no Brasil. E por ser atlântica, ela é úmida. Claro, ela carrega menos umidade do que as massas anteriores, né? A MEA, a MEC e a MTA. Ela carrega menos umidade, mas é uma massa úmida. Ela carrega umidade, ela provoca chuvas também. Veja, essa massa tropical, ou melhor dizendo, essa massa polar atlântica, ela vai provocar o fenômeno da friagem na Amazônia Ocidental. Então, durante o outono, o inverno, uma vez ao ano, no máximo, ela atinge aqui, ó, a porção ocidental da Amazônia, provocando uma queda brusca de temperatura, claro, para os padrões amazônicos. Isso é o fenômeno da friagem, repito, ocorre uma vez ao ano e olhe lá na porção ocidental da Amazônia, trecho de Rondônia, Acre e estado do Amazonas. Outro evento importante, ó, no sul do Brasil. Percebam que aqui no mapa eu associei a massa polar e ao sul ao símbolo da frente fria. Ora, o inverno no sul do Brasil é o mais rigoroso do Brasil. É um inverno com temperaturas baixas, é um inverno marcado pela presença de geadas e, esporadicamente, neve, sobretudo nas regiões serranas de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, são regiões de maior altitude, então, esporadicamente, vez ou outra, pode nevar. Então, esse inverno mais rigoroso do sul do Brasil, ele é justificado pela massa polar atlântica. Eu convido você para ver essa última seta, é a massa polar atingindo a região nordeste do Brasil. Veja, quando nós falamos da massa polar sobre o nordeste, ela vai provocar nessa região o resfriamento da umidade dessa massa de ar, o resfriamento da umidade dessa massa de ar. Então, a massa polar atlântica é uma das maiores responsáveis, não é a única, mas é uma das maiores responsáveis pelo resfriamento da umidade e, portanto, de chuvas. Então, no nordeste do Brasil, você tem muitas chuvas de outono e inverno. E quem provoca essas chuvas, ou o maior responsável pelas chuvas de outono e inverno na região nordeste do Brasil, é justamente a massa polar atlântica. Tá bom? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha aprendido. Continue a leitura, fazendo exercícios, assistindo videoaulas. E é isso, um forte beijo a todos vocês. Até a próxima. Tchau!